Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre a produção de cobre na nossa disciplina de metalurgia dos metais não ferrosos. Nós já vimos muito sobre a produção de zinco, nós já sabemos fazer um fluxograma de produção de zinco, nós já aprendemos a criar um fluxograma da produção de ouro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a produção do cobre, que também é muito importante para a gente. Então vamos lá. O cobre. Primeiro, sobre o minério de cobre, o teor que ele sai da mina, ele oscila ali entre 0,7 e 2,5% de cobre. Então você observa que o teor de cobre é muito mais baixo do que o teor que nós obtemos de um minério de zinco, de um minério de ferro, principalmente. Então a gente precisa de técnicas adequadas e até relativamente mais complexas para uma boa extração. Então o primeiro ponto importante para a produção de cobre são as etapas de beneficiamento de minérios, que é onde nós estamos chamando aqui de concentrado de cobre. Através dos processos de beneficiamento de minério, nós vamos atingir então um cobre aí entre 30 e 38% de concentração, né? O meu minério de cobre vai ter uma concentração aí entre 30 e 38%. Lembrando que o minério de cobre é principalmente extraído na sua forma sulfetada, né, o sulfeto de cobre, e temos também o óxido de cobre. E isso vai fazer toda a diferença na hora de definirmos qual processo nós utilizaremos para fazer essa extração. Depois nós temos o cobre fundido. Esse cobre fundido, ele é obtido por processos pirometalúrgicos e a gente transforma esse cobre fundido em cobre blister. E o que seria esse cobre fundido? Como nós vimos na aula passada, esse cobre fundido é o sulfeto de cobre fundido. O sulfeto de cobre fundido, ele é o nosso mate. Depois, o nosso mate ele vai ser purificado e transformado no metal branco, para então nós fazermos as etapas básicas de conversão e transformá-lo para cobre metálico, cobre blister, que vai ter aí 98,5% de cobre. E, posteriormente, a gente faz outros processos de refino, né? O cobre refinado, então, ele pode chegar até 99,9% de cobre. Na verdade, tem locais que chegam a 99,999% de cobre, né? Principalmente o Chile, um dos grandes produtores de cobre, ele pode atingir, que tem uma tecnologia muito tradicional de extração de cobre, ele consegue atingir concentrações muito elevadas. O cobre, ele pode ocorrer na sua forma sulfetada ou na sua forma oxidada, como nós falamos. E talvez em algumas outras espécies também, mas as principais é o minério sulfetado e o minério oxidado. Você pode encontrar uma mistura desses dois também, mas o minério sulfetado, em geral, vai passar pelo processo pirometalúrgico, lá de fusão a mate, igual nós aprendemos. Já o minério oxidado, ele vai para o processo hidrometalúrgico, né? Onde eu faço a lixiviação desse minério e passo por outros processos, como por exemplo, você tem que purificar o seu licor, depois que você pode passar um processo de extração por solventes e por aí vai. Mas a gente tem que ter na cabeça, o mais importante, é que o cobre ele tem duas rotas tradicionais, o processo piro e o processo hidro. O processo piro é fusão a mate, o processo hidro é lixiviação. Eu posso usar o minério sulfetado lá no processo hidrometalúrgico? Pode, mas você vai ter que ter uma etapa anterior de ustulação para transformar esse meu sulfeto de cobre em um óxido de cobre,
ou até talvez, em alguns casos, um sulfato de cobre, e aí sim passar pelos processos de lixiviação. Então, como nós havíamos dito, a indústria, né, de transformação do cobre ela começa lá no meu minério, uma extração a céu aberto em geral ou em galerias subterrâneas, tanto faz. O minério ele sai dessa lavra com um teor de 0,7 a 2,5% e vai passar pelos processos de beneficiamento. Processos tradicionais de beneficiamento, ele vai passar lá pela britagem, vai passar lá pela moagem e aí ele vai para a flotação. Na flotação eu faço uma concentração desse minério, a flotação é via úmida, como vocês já estudaram, ou irão estudar, não tem problema aqui. Essa flotação em via úmida, logo eu tenho que passar o meu minério para um processo de secagem e aí eu atinjo um concentrado com teor de cerca de 30%. Então eu vou lá para os meus fornos de fusão a mate, né? Vou obter um mate então, com teor de 45 a 60% de cobre e depois eu vou para o conversor, onde eu obtenho o cobre blister a 98,5% de cobre. Lembrando que esse processo nós já estudamos um pouquinho mais a fundo. Então, o que acontece? Eu vou lá para o forno de fusão, inicialmente, onde eu tenho sulfeto de cobre, tenho sulfeto de ferro, tenho óxido de ferro, os contaminantes em geral, principalmente o ferro. Nesse primeiro momento, o ferro, sendo um metal que vai ter uma facilidade de redução maior do que a do cobre, com a adição dos meus reagentes, eu vou transformar esse sulfeto de ferro em óxido e levar o restante dos óxidos de ferro para a escória. Então, nesse primeiro processo de fusão, eu vou ter fundido o meu cobre na sua forma de sulfeto, enquanto eu tenho, né, as minhas impurezas na forma de óxido. Então, eu já removo esse óxido e já tenho um cobre purificado. Esse cobre purificado, esse mate aí com 45 a 60% de cobre, é o que a gente está chamando de metal branco. Esse metal branco, então, ele vai para o forno conversor. Nesse forno conversor, então, a gente continua o processo de redução do cobre até obtermos de fato o cobre metálico. É importante observar que a gente não atinge uma pureza muito elevada, a pureza fica ali em torno de 98,5%. Esse cobre, é bom gravar esse nome, chama cobre blister. Então, quais são os nomes importantes aqui que nós temos que gravar? Nós temos que gravar o mate de cobre, o cobre branco que está indo lá para o conversor, que ainda é sulfeto de cobre, e depois o cobre blister, que é o cobre com 98,5% de... é o cobre cujo teor é 98,5%, né? A quantidade de cobre presente nesse meu metal. Depois eu vou passar para alguns outros processos de refino até atingir a pureza necessária, que pode aí passar, né, dos 99,99% de cobre, né, praticamente um cobre puro. Depois do processo de refino, na verdade o processo de refino eletrolítico, onde eu vou obter cátodos de cobre, né? Eu irei pegar esses cátodos de cobre, eu vou fundir no formato de tarugos, lingotes, placas, o que for melhor para a conformação posterior. E esse cobre, então, vai para os processos de conformação mecânica. A gente pode dividir em alguns termos, como por exemplo, os tarugos vão para a trefilação, as placas vão para a laminação, mas esses termos, de fato, eles podem mudar de empresa para empresa. Tem empresa que chama tarugo de lingote de tarugo, mas o que a gente precisa saber é que a gente vai formar um tarugo de seção circular, por exemplo, para mandar esse cobre para trefilação. E a gente vai fazer um lingote ou uma placa de grande espessura para levar esse cobre para uma laminação, por exemplo.
Aqui nós temos então um fluxograma básico da produção de cobre via pirometalurgia, que é o nosso foco. Então a gente tem aqui o minério de cobre lavrado 0,7, 2,5% de cobre, passa por processo de moagem, de britagem inicialmente, processo de moagem, o processo de concentração propriamente dito, que é a flotação nesse caso. O produto da flotação, então, vai para um processo de secagem, a gente manda para os processos de secagem e a gente manda isso para um forno flash. Nesse forno, nós vamos iniciar o processo de fusão, produzir o metal branco, vamos para o forno conversor. Em alguns casos, nesse próprio forno, você vai fazer as duas etapas, tanto transformação em metal branco como a etapa de conversão. Conversão em quê? Conversão em cobre blister. Falou cobre blister, 98% de cobre. Passo por um processo de refino, vou para o refino eletrolítico e vou obter as placas, os catodos de cobre. Esses catodos vão para a fundição e aí eu vou solidificar ele de acordo com a forma que eu quero, né? Se eu quero passar por outros processos de conformação, eu vou determinar qual que é o melhor processo. Em outros casos, né, com um processo de fundição bem tradicional mesmo, eu posso, já usando esse cobre, obter um produto final, como por exemplo, o bico de uma ventaneira lá no alto forno, que é produzido de cobre. Então você vai fazer o seu molde de areia de cobre e vai já obter esse bico de cobre no formato final, sem precisar passar, por exemplo, por um processo de conformação mecânica. Então vamos lá, nós temos o processo pirometalúrgico, mas nós também temos o processo hidrometalúrgico. O processo hidrometalúrgico é utilizado principalmente quando nós temos minérios de teor mais baixo, e principalmente os minérios oxidados, mas de teor mais baixo. Até agora na disciplina, já é importante que vocês tenham em mente que nós usamos os processos pirometalúrgicos, em geral, para minérios de concentrações mais altas, e os processos hidrometalúrgicos para minérios de concentração mais baixas. Isso não é uma regra, mas a grosso modo é o que acontece na indústria. Isso acontece aleatoriamente? Não. Isso acontece porque os processos pirometalúrgicos, eles necessitam de uma grande quantidade de energia. E essa grande quantidade de energia, ela é um custo. E esse custo tem que ser recuperado. Para esse custo ser recuperado, você tem que produzir muito. Então, se você tentar fazer um processo pirometalúrgico em minérios de baixa concentração, o custo de produção pode ser que fique maior do que o seu custo de venda. Eu posso utilizar o minério sulfetado, como eu já disse na hidrometalurgia também, se eu fizer um processo de ustulação anterior. Eu transformo ele, em geral transformo ele em óxido, dependendo da condição posso transformar em sulfato, mas a regra é que eu vou transformar ele em óxido. Então vamos lá. Estou lá no meu processo hidrometalúrgico, então eu vou lixiviar o meu minério, né, que já passou pelos seus processos de concentração no beneficiamento de minérios. Eu vou então levá-lo para uma lixiviação ácida e aí eu vou obter um minério rico em cobre. Vou fazer um processo agora de separação dessa minha solução. Então, eu posso fazer um processo de filtragem para separar o que não foi solubilizado, né? E fazer um outro tipo de recuperação. Posso fazer a precipitação do cobre utilizando alguns artifícios que nós já aprendemos lá na hidrometalurgia, como por exemplo a cementação, ou seja, eu adiciono o ferro no meu sistema e esse meu ferro vai fazer com que o cobre precipite. Ou através do aquecimento, à medida que eu vou aquecendo a minha solução, essa minha solução começa a ficar saturada no meu metal e também precipita,
esse meu metal, ou eu levo isso para uma eletrólise. Aí lá na eletrólise eu vou obter, né, os meus cátodos de ferro. Eu posso utilizar também lá na etapa de concentração, de purificação do meu licor de cobre, as etapas de extração por solventes, que são muito utilizadas. O processo onde eu faço essa purificação por extração por solvente, eu chamo de Solvent Extraction and Electrowinning, a sigla SXEW, que é um processo tradicional de produção de cobre. É um processo mais novo, não é tão antigo como os anteriores. Se a gente for pensar em antiguidade nos processos de produção de cobre, eu vou pensar inicialmente, isso talvez batendo na casa de 6.000 anos, já nos processos de fusão do cobre natural encontrado na natureza, né? Natural, obviamente, encontrado na natureza, eu vou fundir esse meu cobre e já vou criar aí joias, artefatos, né? Tem artefatos de épocas muito anteriores, né? Então, os processos pirometalúrgicos são os mais antigos. A gente vem para os processos pirometalúrgicos de fusão amática, que já são com uma tecnologia mais avançada, que a gente não tinha aí, quando a gente pensa até nos homens primitivos, né? E depois, com a obtenção desses, encontrando esses minérios com teor mais baixo, a criação desses processos hidrometalúrgicos, principalmente quando é o minério oxidado. Então, historicamente, a gente tem essa linha do tempo. E o processo Solvent Extraction and Electrowinning é um dos processos mais novos de extração do cobre, porque os processos de extração por solvente também trazem uma complexidade a mais no nosso processo. A extração por solvente funciona, lógico que quimicamente com artifícios diferentes, mas a ideia é a mesma da utilização da extração por carvão ativado. A ideia é você, com uma fase immiscível à sua fase aquosa, né, o seu licor, puxar o metal de interesse e levar esse metal de interesse, agora que eu consigo, que está nessa fase, eu consigo fazer a sua separação, já que as duas fases são immiscíveis, levar isso para uma outra solução, fazer o processo de lavagem dessa outra fase e remover apenas esse nosso metal, né? No caso, o cobre. Então vamos lá. Com o processo de Solvent Extraction and Electrowinning, nós temos algumas vantagens. Quais vantagens são essas? A primeira vantagem é que no processo hidrometalúrgico nós não temos uma grande emissão de gases poluentes como nós vamos ter lá no processo pirometalúrgico, principalmente na fusão amática. Lembrando que o mate, né, que basicamente são sulfetos metálicos, esse mate a gente tem que remover esse sulfeto com a injeção de oxigênio, como nós aprendemos, e vamos gerar aí um SO2, né? Esse SO2 é um gás que eu não vou lançar para a atmosfera, é um gás poluente, então eu tenho que ter uma subestação de tratamento de gases para ou tratar esse gás ou utilizá-lo para produzir outra coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai produzir ácido sulfúrico. Você tem SO2, você produz ácido sulfúrico. Aí você usa esse ácido sulfúrico para um processo, ou você vende, ou você tem talvez uma planta também hidrometalúrgica do lado, você utiliza esse ácido sulfúrico nessa planta, mas você precisa dar um tratamento para ele. Já no caso dos processos hidrometalúrgicos, a gente não tem esse lançamento exacerbado de gases poluentes. O grande problema do processo hidrometalúrgico, principalmente esse último que a gente está citando, é que o custo de produção dele o custo de implementação
da planta de extração é maior. O que é o custo de implementação? A produção em si vai ser mais barata, mas a tecnologia envolvida é cara. Então, implementar, colocar para funcionar, iniciar o processo é um processo mais caro, né? E envolve mais tecnologia, vai envolver mão de obra mais qualificada. Então, apesar dos benefícios, nós temos esses contratempos também que devem ser levados em conta. Em termos de escala, quando nós comparamos o processo hidrometalúrgico, aqui chamamos o processo hidrometalúrgico sendo o processo de solvent extraction. Esse processo hidrometalúrgico, ele pode operar em plantas aí de 30 mil toneladas de cobre por ano, enquanto no processo pirometalúrgico você precisa de pelo menos 200 mil toneladas por ano para conseguir ter custo-benefício para o seu processo, para que a sua planta traga de fato uma lucratividade. Então aí você vê que então o processo hidrometalúrgico apresenta essa maior flexibilidade. Eu posso utilizar para plantas que não vão ter uma produção muito grande para esse nosso processo hidrometalúrgico. O que eu não poderia realizar caso eu não tivesse uma produção muito alta. Então é isso, pessoal. Fica aí como um exercício para casa, fazer manualmente, utilizando uma régua, fazer de uma maneira bonita e bacana, um fluxograma de extração, tanto do cobre via pirometalurgia, quanto do cobre via eletrometalurgia. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, me procurem aqui no Instituto, mandem dúvida por e-mail, mandem dúvida no SIGA, que eu vou responder a todos. Até mais.